Bem-vindos ao Mediautorium Podcast. Um forte abraço para você que está acompanhando o nosso canal, o Mediautorium Podcast aqui no YouTube. Aproveitando, já curte esse vídeo, já segue o nosso canal, deixa o seu comentário. É um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. Mais uma vez estou aqui na companhia do nosso host, Dr. Davi. Dr. Davi, por favor, faça a apresentação do nosso convidado super especial nesse episódio que nós vamos falar sobre nanomedicina e também nanotecnologia, coisas bem microscópicas. A gente vai falar coisas bem pequenininhas, mas que têm um poder, né, e uma importância gigantesca, né? Exatamente. E é um grande prazer a gente trazer hoje aqui o Dr. Edmundo Pereira, que é um colega médico, neurocirurgião, oncologista, desenvolve atividades no Hospital Barros Barreto, Hospital Universitário, e é um médico antenado com o que está acontecendo, acompanha não só nanotecnologia, Medicina. tecnologia, mas a nanomedicina, a inteligência artificial. Então, é um médico que está aí ligado à ciência e que vai ter muito a nos apresentar. Bom, doutor Edmundo, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Primeiro a gente vai partir, né, da nossa conversa mais elementar, né? Muita gente talvez nunca nem tenha ouvido falar, né, sobre nanotecnologia, né, a nanomedicina e como isso funciona, né? Como é que o senhor apresentaria, né, essa subespecialidade na medicina tão importante? Obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme, Davi, estar aqui entre vocês. Eh, a nanotecnologia, ela surgiu, é um ramo da ciência novo, surgiu exatamente no dia 29 de dezembro de 1959, com uma palestra de um físico chamado Richard Feynman, para os seus colegas, a palestra anual de encerramento de ano, uma palestra para os seus colegas americanos, né, no Caltech de Pasadena, Califórnia. No encerramento, ele foi lá e falou: Olha, nós olhamos tanto para o macrocosmos, ficamos procurando as estrelas e tal. Por que a gente não olha também para o microcosmos, né, que é tão gigantesco, infinito quanto o macrocosmos? Ele lançou aquilo, mas essa ideia ficou meio que esquecida, né? Ele inclusive lançou um desafio, que era escrever toda a Bíblia, toda a Bíblia coubesse na ponta de um alfinete, né? Porque nano quer dizer a bilionésima parte de um metro. Então, dividindo o metro em 1 bilhão de vezes, isso é Partes, um né? nano, né? Então, são estruturas que ficam muito próximas da dimensão do átomo. E elas deixam de obedecer às leis da mecânica, a gravidade, luz, reflexão da luz e tudo, e elas passam a obedecer a lei da mecânica quântica, que é outro comportamento. Então, por exemplo, uma das aplicações assim, mais positivas das nanopartículas, né, é que os cientistas eles conseguem configurar, construir nanopartículas em dimensão atômica, próxima do átomo. De tal maneira, então, por exemplo, uma nanopartícula, um determinado material, ela tem uma difusão através de barreiras biológicas altíssima. Então, por exemplo, no caso do cérebro, que tem uma barreira impedindo a entrada de praticamente 90% de todas as substâncias, ela é super seletiva. São poucos medicamentos que passam essa barreira. Então, se esse medicamento estiver acoplado a uma nanopartícula com essas características, o medicamento chega na área de uma forma mais eficaz, mais eficiente, né? É o chamado target therapy, a terapia-alvo, né? Tem esse outro detalhe, porque os físicos e biomédicos, eles conseguem configurar essas nanopartículas para que elas exerçam o efeito que eles quiserem. Então, as principais linhas são no tratamento de câncer e no tratamento de doenças inflamatórias. Um exemplo que isso já tem até produtos, né, nos Estados Unidos aprovados pela FDA e tal,
é que faz, por exemplo, artrite reumatoide. Tem o metotrexato, que é uma medicação, é um anti-inflamatório muito forte, que dá muito efeitos colaterais. Eles acoplam uma nanopartícula e essa nanopartícula simplesmente direciona o metotrexato só para as áreas de inflamação. Perfeito. Mas na área de vocês, na neurocirurgia e na cardiologia, vocês utilizam muito o stent. É, Então, com a nanopartícula, com a nanotecnologia, isso vai favorecer? Como é que isso vai funcionar? Davi, boa pergunta, porque nós, como eu disse, é uma ciência nova. Então, nós temos que sempre ser cautelosos com o que é novo. Por exemplo, sempre faço uma comparação que a aspirina, ela é de 1920, 1910. Todos nós sabemos o que ela causa, todos os benefícios, os efeitos colaterais dela. Ninguém tem dúvida em relação ao efeito benéfico e maléfico da aspirina no organismo. Mas quando se lança uma medicação nova, ela carece, né, dessa experiência de longo prazo. Da mesma forma, a nanomedicina, os nanopartículas, elas ainda carecem de uma validação científica. Sabe-se, claro, já se faz tratamento de câncer com nanopartículas. Aí em São Paulo mesmo é feito. E nós estamos com um projeto, nós conseguimos trazer esse projeto para a universidade de tratamento de câncer cerebral e sequelas de AVC. Nós conseguimos aprovar na plataforma Brasil, comitê de ética, tudo, e estamos na fase de seleção dos pacientes. Mas sempre cautela, nós jamais prometemos nada para o paciente. Nós prometemos um tratamento isento de efeito colateral. E o que vier é lucro. E tem lucro, porque o racional científico envolvido com isso, ele é muito sólido. Ele realmente é algo, é cristalino como água de rocha. 1 mais 1, 2. Então, e todo o processo de validação, pelo menos no Brasil, o professor Raul Maranhão, da USP de São Paulo, é um dos pioneiros mundiais nessa área, né? Ele vislumbrou essa área lá em 1984. Então, ele começou a fazer, ele desenvolveu uma nanopartícula lipídica que é um análogo daquele LDL, do colesterol ruim, Certo. chamam, não é? Muito parecida com ela. E nesses anos todos aí de vida, ele seguiu todos os passos necessários para a validação científica. O penúltimo passo é esse, é fazer com grupos maiores, tratamento com grupos maiores de pessoas. Então, por exemplo, nós estamos numa fase 2 da, da pesquisa, né, clínica, esse projeto. Fase 2 quer dizer, nós vamos pegar um grupo de 30 pacientes, 20 a 30 pacientes, e propor o tratamento para eles. O nosso objetivo é oferecer o mesmo quimioterápico que ele iria usar, convencional, não vai mudar nada. Só muda que esse quimioterápico está acoplado a uma nanopartícula e vai reduzir os efeitos adversos dele. Era essa a minha dúvida, né? Eu acho que enquanto a gente tem, né, tratamentos que são muito agressivos, né, Demais, com, demais. com quimioterapia, a gente Uhum. consegue dar muito mais qualidade de vida para esse paciente e com menos agressão ao corpo, né? Então, ele explicando, né, doutor, em relação às nanopartículas, me pareceu assim, para a gente ir para o universo, né, e ir para um outro planeta, a gente precisa de uma nave espacial gigantesca. Para a gente ir para esse universo microscópico, também precisa de uma nave espacial microscópica, né? É, E aí, e a gente consegue então fazer com que a gente tenha a possibilidade de um tratamento de mais qualidade, trazendo menos impacto para o paciente. Essa é a principal proposta. perfeito. Essa proposta, e ele já conseguiu isso lá em São Paulo. E no câncer, tem a questão você falou muito bem, a terapia-alvo, a imunoterapia. Então, de sobremaneira, os pacientes com câncer serão, no primeiro momento, muito beneficiados. Já estão sendo, Davi. Você lembrou bem da imunoterapia.
os 3 pilares do tratamento de câncer eram a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia. O quarto agora é a imunoterapia. O Nobel de Medicina desse ano foi por conta disso. E o professor Raul Maranhão já está também, porque lá na USP, quando uma coisa dá certo, vem todo mundo. Então ele está fazendo, junto com a ortopedia, por exemplo, para dor crônica no joelho, ginecologia para câncer, mama, etc. Então ele está em todas as áreas. Mas a ideia é exatamente levar o tratamento para o paciente sem o desconforto, sem os efeitos colaterais. Por quê? O efeito colateral, além de causar mais sofrimento, ele às vezes interrompe o tratamento, é forçado a interromper. E dá chance para a lesão, para a doença Avançado. avançar. Entendeu? Então, a ideia é que daqui, não é para agora, claro, mas em 10 anos, eu acredito, é no mundo todo isso. Isso é uma realidade que é mundial, não é daqui. Ele é pioneiro, mas, claro, nos Estados Unidos tem gente trabalhando com isso, na Europa, principalmente Alemanha, Japão, eles fazem muito. Mas eu creio que isso vai ser uma realidade em 10 anos. Tá? Eu imagino que seja algo relacionado a diagnóstico, né? E muito trabalho também de laboratório para se elaborar essas nanopartículas e saber que tipo de tratamento vai ser indicado. Como É, é que a gente pode chegar a esse diagnóstico? e também outra coisa muito interessante. Ao mesmo tempo, essas nanopartículas se prestam também para, ao mesmo tempo que elas vão diagnosticar uma doença, um câncer, por exemplo, elas já começam o tratamento. É muito interessante isso, né? Então, você vai fazer uma ressonância com contraste. Ele já usa uma nanopartícula no contraste que já contém um determinado agente que é antiproliferativo, porque a pessoa sabe, nós sabemos, através de exames preliminares, como tomografia ou mesmo ressonância, que a pessoa tem um tumor, né, cerebral. Então, no momento que nós vamos fazer um exame mais aprofundado, uma ressonância com outro recurso, já começa o tratamento também, né? Tem essa questão diagnóstico e terapêutica ao mesmo tempo. O André lembrou bem, isso é interessante, porque com a nanopartícula, a nanotecnologia, o diagnóstico vai ser mais rápido. E bem antes, talvez o paciente até apresentar sintomas. E hoje já se fala em nanorobô também, né? Então, como é que esse nanorobô vai funcionar no nosso organismo? O que é que eles vão fazer? Ele é movido por IA? Começa a fazer um monte de pergunta, né? Olha, eu até fui brincar com o professor, ele já está com 75 anos, está aposentando, mas ele é uma pessoa brincalhona também. Falei, professor, e agora com a IA, né? Como é que vai ficar? Ele falou, olha, eu vou tirar folga, né? Eu não vou precisar configurar tanto as partículas, tá? É, Mas a IA está trazendo um outro universo para a gente, né? Daqui poucos anos, todos nós vamos estar sendo auxiliados, já estamos sendo, né? Auxiliados pela IA, né? Para você ter uma ideia, o professor, falando nesse tema, né, o professor me falou, olha, falando sério, já temos previsão de resultados com a IA. Você alimenta com dados, por exemplo, esse paciente tem 60 anos de idade, tem um tumor cerebral assim assado, barará, barará, vai ser submetido ao tratamento, ele tem diabetes, qual o prognóstico dele com o tratamento? A IA joga lá e coloca de tal maneira que nós podemos evitar problemas, melhorar resultado, né? E ao mesmo tempo aumentar a segurança do tratamento, né? Então a IA também é outro avanço invisível, como as nanopartículas, era invisível até recentemente, né? Agora que teve a visibilidade, né? Mas E o monitoramento delas é feito de que maneira que a gente consegue, né, monitorar, né, essas é, nanopartículas no então, corpo e como a gente consegue extrair esse diagnóstico? como a gente conversou antes, o professor Raul Maranhão, ele seguiu todos os passos da pesquisa científica. Ele é muito cauteloso e rigoroso com isso. Por isso levou uma vida, né, com isso. Então, um dos estudos dele, que foram inicialmente em animais de laboratório, incluiu, ele marcava a nanopartícula com um carbono 14 radioativo e ele ia traçar, né,
injetava no animal e ele ia ver onde a nanopartícula se concentrava, no animal sadio. Aí depois ele via no animal com doença, ou com um tumor implantado, ou com uma outra doença qualquer. Aí ele viu, estudou todo o comportamento da nanopartícula, a biodistribuição que se chama, e ele conseguiu verificar já ali naqueles estudos preliminares que ela conseguia reduzir o efeito tóxico das medicações. Por quê? Porque ela não dá bola para a célula normal. A célula normal precisa da nanopartícula. O LDL, na verdade, chama de mal por quê? Porque ele está cheio de colesterol dentro. Ele é o veículo para o colesterol na corrente sanguínea, né? A corrente sanguínea é, vamos dizer, água, né? E o colesterol é óleo. Água e óleo não mistura, né? Então ela precisa de um veículo, é um ônibus, um carro, né? Para ir até dentro da célula. Então, essa nanopartícula, que é muito parecida com a LDL, ela, ela não dá bola para a célula normal. Por outro lado, ela tem afinidade por tecidos alterados, principalmente inflamatório e tumoral. E tem uma razão de ser isso. Esses tecidos, eles necessitam de muita energia, principalmente tumor. Está formando célula toda hora, precisa de muito colesterol. Então eles têm uma avidez pela nanopartícula assim, que parece a LDL, entendeu? Então é um duplo tratamento seletivo de duplo efeito, né? Tanto o tumor precisa daquela nanopartícula, quanto aquela nanopartícula está configurada do ponto de vista químico, né? Para entrar naquele tumor, né? Parece um cavalo de Troia. Tá cavalo de Troia, exatamente. E é um cavalo de Troia. É, o inteiro hoje eu só falo em medicina translacional, que é a gente botar aquilo que biólogo, biomédico, farmacêutico estão estudando lá na bancada e trazer para o mundo real, trazer para a nossa medicina. E aí eu fico pensando, nós estamos com IA, medicina de precisão, nanotecnologia, e você falou no início sobre computadores quânticos. Quer dizer, aonde nós vamos chegar na medicina com tudo isso? Eu acho que a gente não vai ver isso. Eu acho que isso é para 15, 20 anos aí pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos. Já houve, né? Uma evolução humana. Isso aí é indiscutível. O surgimento, quando surgiu a internet, foi o primeiro grande salto, né? Na direção de uma nova maneira de viver, o ser humano viver, né? Hoje, quem é que vive sem o celular, né? Praticamente ninguém. Então, eu acho que você lembrou muito bem dos computadores quânticos. Eles estão muito relacionados com a inteligência artificial. Então, o que eles podem, por exemplo, no caso aqui, eles podem pegar esse projeto, professor Raul, e transformar em algo muito melhor, assim, sabe? Sem dúvida alguma, de uma maneira assim. E o importante disso é que, como você está lembrando, muito, muito importante é a translacional, né? Uma coisa é você usar no rato, no cachorro, no camundongo e tal, ou no porcino, animal de experimentação. E outra coisa é você trazer aquele resultado, reproduzir aqueles resultados em humanos. Por isso, o professor se deu o trabalho de sair de lá e veio fazer os estudos aqui no Centro Nacional de Primatas, aqui em Ananindeua. Nós temos o Centro Nacional de Primatas. Por quê? Porque os primatas não humanos, os macacos, né? Eles são o modelo experimental mais próximo do ser humano. Ele só passou a trabalhar com humanos quando ele validou nos símios aqui. Ele tem que ter cautela com isso, sabe? Porque a gente não pode oferecer falsas esperanças, né? Sabe? Existe uma. Eu procuro me colocar sempre no lugar de lá, né? Poderia ser eu, um doente, ou uma familiar meu, e que de repente aparece uma cura milagrosa para o seu problema. Poxa, né? Ele investe tudo, vende casa, faz tudo, e daqui 2 anos ele não tem nada, entendeu? Então há que ter muita cautela realmente com tudo isso. Agora,
voltando ao que você falou, não tenho dúvida que isso aqui vai estar acessível para todo mundo, para grande parcela da população, muito em breve, assim. Acho que 10, quando a gente fala muito em breve, são 10, 15 anos, né? A gente ouve muito falar também no uso da nanotecnologia para engenharia de tecidos, né? Ah, E é, esse é um salto muito grande. E na genética, hoje se fala muito em CRISPR, que é a edição de genes, é você poder, por exemplo, um paciente ainda na vida intrauterina com trissomia do 21, você retirar, intervir no DNA. Eu acho que com a nanopartícula, tudo isso vai ficar mais sim. fácil, né, no futuro próximo aí, É, de se trabalhar isso. E não só, como você falou, não só no câncer, nas inflamações que você falou, mas nas infecções bacterianas e virais, quer dizer, eu acho que as nanopartículas vão ter uma função aí fantástica. eu concordo. Na verdade, como a nanopartícula nada mais é do que um veículo. Isso. Então, já existe terapia gênica, você levar proteínas que são capazes de modular o gene e tal, ou já existe a parte da imunoterapia com nanopartículas, porque ela nada mais é do que um veículo que você programa, que é programado para sair de um ponto a outro, né? Então, acho que ela, na verdade, ela cobre todas as áreas da saúde humana, assim, sem dúvida, né? E a gente imagina a confecção de novas vacinas, né? É, Porque aí vai ser muito simples, teoricamente, Pelo menos na você. agulhada a gente já começa a se É, livrar, né? já, teoricamente, né? eles já estão trabalhando com isso. É, Eles têm, o pessoal da infectologia lá da USP já está, eu não sei exatamente o que é, perfeito. parece que é alguma coisa com malária, é isso. Alguma coisa com isso. Tem uma pesquisadora de lá que vem para Marabá, de Marabá ela vai para aqueles interiores ali, que ainda tem malária por ali, né? Eles já estão mexendo com isso, né? Nós temos muito a avançar, André. A gente não entende, por exemplo, uma doença milenar, no Antigo Testamento, capítulo 15 de Levítico, fala sobre sífilis, uma doença de um diagnóstico simples, Tratamento simples, tratamento simples, difundido, acessível. barato, e a gente não consegue acabar. Quer dizer, será que a gente vai ter, a partir daí, uma nanotecnologia que vai poder efetivamente É, acabar? isso é muito importante, porque, em geral, as novas tecnologias, a princípio, elas ficam restritas às elites, vamos chamar assim, né? Pessoas de um poder aquisitivo melhor, né? Mas não é a ideia lá dele. Perfeito. Porque o simples é que é bacana. Imagina só, não é nada complicado. Ele pega, é como fazer uma receita de bolo. Ele sabe o que a LDL é constituída. Ele tem a tecnologia para fazer uma LDL semelhante, laboratório. E é barato. Ele não é caro isso. Agora, ó, por outro lado, a gente sabe que tem um computador quântico é uma fortuna, né? É, mas a ideia é, é realmente você trazer para parcela maior da população, um número maior da população que tem as doenças. Não adianta você restringir para uma parcela pequena da população que não vai ter impacto na comunidade como um todo, né? Então a ideia realmente é todas, pelo menos a escola que a gente segue, que eu sigo, o professor segue, é uma escola de ampla, né? De trazer para as pessoas, né? E não você vender um produto caro e ficar milionário com isso, entendeu? Agora, me parece ser também algo que mostra uma dicotomia, né? Porque você tem a oportunidade, né, de trabalhar isso de uma forma minimamente invasiva, né, gerando resultados, né, surpreendentes, e ao mesmo tempo, o senhor que é um cirurgião, né, que está acostumado a fazer, né, cirurgias que às vezes é necessário, né, se fazer de forma extremamente invasiva,
né, vendo a oportunidade ali das coisas se resolverem de uma forma muito menor, né, e muito mais, saudável, né, para o paciente, né. Ainda bem que você chamou esse assunto, porque o que é que um neurocirurgião está fazendo? Não quer mais operar? Eu até, professor, eu até falei, na época, eu fiz o doutorado com ele e acabou-se, né? Eu segui meu caminho, mas ele, ah, não, não, bora fazer essa parte aí, em Belém você tem o Centro Nacional de Primatas, não sei o quê. E eu acabei seguindo, né? Continuando com ele o doutorado, né, em tumores cerebrais que a gente já estava fazendo. Mas olha, eu não queria. Eu falei, olha, professor, isso aí não tem nada comigo, eu não gosto de operar lá e tal. Mas aí ele, olha, falou só assim para mim, procure ver se já existe algum neurocirurgião no mundo que trabalha com isso. Eu falei, é boa ideia. Entrei e achei um trabalho de um grande neurocirurgião da Califórnia, que já aposentou agora, da UCLA, na Universidade de Los Angeles. Apuso o nome dele, nome italiano. Que ele fez em 2005. Publicou 3 longos artigos na melhor revista de neurocirurgia que nós temos, o Neuroscience, em 3 tomos diferentes, né, com intervalo assim, de 2 meses cada um. 3 artigos sobre nanomedicina, nanoneurocirurgia. E lá ele deu origem a uma coisa fantástica que nós temos hoje. Ainda não temos, né? O serviço público de saúde não tem, infelizmente, que é uma substância chamada 5-ALA. É um pó que é dissolvido e nós injetamos na veia do paciente com tumor cerebral, cerca de 2 horas antes da cirurgia, com tumor. Na hora da cirurgia, nós localizamos o tumor e mudamos a luz do microscópio para uma luz polarizada, né? E simplesmente a gente enxerga o, o tumor brilhando em rosa. O cérebro normal não brilha. Por conta disso, porque essa substância, esse 5-ALA, ele é acoplado a uma nanopartícula. E ele vai só, só entra em célula tumoral. Isso trouxe para a gente, para a neurocirurgia oncológica, um outro salto gigantesco, que é assim, enorme, em termos de sobrevida dos pacientes. Paciente com o pior tipo de câncer cerebral, que por sinal é o mais frequente no adulto, né, eles tinham uma sobrevida restrita a 14 meses. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, recidiva, cirurgia, eram 14 meses. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses, quando muito. Nós estamos com o paciente 2 anos e meio, já por conta disso. Quer dizer, isso trouxe um negócio assim, impensável. Assim. Então, é, respondendo assim, né? O que é que um neurocirurgião está fazendo aí? Olha, eu realmente acredito nisso, porque eu vejo as coisas práticas, a tradução prática da teoria, aquela questão do translacional, né? E a gente, como você bem falou, né? Roupas impermeáveis. Poxa, você constrói tecidos impermeáveis, pode cair vinho aqui nessa blusa branca que ele não pega se ela tiver a base de nanotecnologia. Os celulares, nós vimos eles virem do chip para o microchip e agora é um nanochip. Um nanochipzinho contém bilhões assim, de informações. Quer dizer, eu vejo que é uma tendência. O mundo está caminhando para aí, né? Apesar de ser desconhecido ainda, tudo, mas é uma coisa que é uma questão de tempo, né? Para servir a humanidade. Porque a ideia toda, eu acho que toda pessoa que se dedica, eu acho que a criar alguma coisa e esse trabalho entre o cirurgião e o médico do laboratório, o pesquisador, ele é muito positivo. Eu acho que deveria existir em todas as universidades assim, brasileiras, porque nós aprendemos com eles, nós levamos informações para eles e eles nos devolvem em soluções, e que são soluções benéficas para o paciente, aumentam a segurança do nosso tratamento, melhoram o resultado do tratamento
paciente. Então, é aquela história, uma cabeça pensa mais ou menos, mas 2, 3, 4, 5 pensam muito melhor, né. Então, essa ligação da do do médico com o médico da prática, não é, da injeção, da cirurgia, do remédio, com o médico do laboratório, eu acho que, poxa, foi a melhor coisa que me aconteceu, no final das contas. Eu não queria, então, que eu achava que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver, eu acho. Hoje eu recomendo assim para os alunos, inclusive, falo, olha, vocês têm que dedicar, vamos dizer, 50% da vida de vocês dediquem para assistência, porque afinal de contas nós estudamos 6 anos para atender, cuidar, tratar pacientes, né? Aí dediquem 25 para ensino, porque ensinando a gente aprende, né? Sempre assim. E 25% para pesquisar coisas, né? Porque senão a gente, para ajudar, né, a melhorar as coisas que a gente tem, né? Todo mundo aproveitando a oportunidade, durante todo o mês aí a gente tem visto na mídia, de um modo geral, essa questão de recuperação de pacientes com lesões medulares. Qual é a opinião dos neurocirurgiões sobre isso? Esse é um assunto que não é polêmico, mas vai virar. A opinião do neurocirurgião, que está acostumado a tratar traumatismo, raquimedulares, lesões medulares graves, é uma opinião até assim de já conformismo, né? Porque a gente sabe que uma lesão numa medula espinhal, que é uma gelatina dentro de um estojo de osso, costuma trazer um dano irreversível, na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos. Quais são as exceções? A exceção é quando ocorre um trauma na medula e ela incha. E esse paciente é socorrido a tempo e nós fazemos uma cirurgia para aliviar a pressão da medula, para tirar aquele osso que está. Porque a medula não vai, ela é uma gelatina, ela não tem como vencer o sólido, né? Então ela fica espremida e isso acaba gerando uma falta de circulação nela e acaba matando as células. Então, se o paciente é atendido e operado nas primeiras 6 horas, idealmente, ou nas primeiras 24 horas, esse paciente terá uma recuperação. Algum grau de recuperação terá. Então, isso aí é algo que já está muito bem estudado, comprovado, etc. Então, a questão da pesquisa da laminina, eu tive a oportunidade, quando eu vi assim, eu fui dar uma olhada, procurar no nosso site de pesquisa médica, que é o PubMed, e eu realmente não encontrei nenhum estudo de fase pré-clínica. Sim, que pegou muitos animais e fez e validou. Tem alguns estudos, não é daqui do Rio, não é essa do Rio, eu não recordo de onde, Estados Unidos, uma coisa do tipo, fazendo algumas coisas, falando, muito poucos estudos. Isso já é uma, quer dizer, eu não tenho opinião, eu estou trazendo o que Perfeito. existe, né? Evidência, né? A evidência, né? Bom, aí eu fui procurar ver lá a situação, qual é a situação da pesquisa dela. O que aconteceu? A Anvisa autorizou que fosse feito o estudo com a laminina. Ela não autorizou o tratamento. Que Ela é uma diferença autorizou, bem grande, com muito certeza. grande. Ela autorizou que eles façam o que a gente está fazendo. Reunir um grupo de pacientes que tenham o perfil, que tenham a doença, tudo, e que possam ser tratados e eventualmente ser beneficiados. E concluir um estudo que tem que ter validação estatística, quer dizer, ele pode fazer 5, 10 pacientes e submeter uma validação estatística que faz uma projeção para 50, por exemplo. Ah, olha, isso aqui é bom, mas sem a validação estatística, Não passa nem para a próxima não etapa. deve Não. passar para a próxima etapa. Até onde eu sei, isso não foi feito ainda. Eles estão na etapa fase 1, né? Fase 1 para 2, né? Eles estão Certo. fazendo os pacientes, né? Agora,
O que, agora sim, minha opinião pessoal é que eu acho que está havendo um exagero na divulgação disso. Isso tá, estava falando, eu tive nos últimos 15 dias 10 pacientes do interior me procuraram no consultório, marcaram consulta, vieram do interior, cadeirantes. Doutor, eu quero que o senhor me ajude a me inscrever nesse tratamento. Eu falei, mas olha, isso não é tratamento, É um estudo inicial, né? isso é um estudo inicial. E mais, esse estudo inicial, os casos que eles estão fazendo, é para o trauma raquimedular agudo, 24 horas, que é levado para o centro cirúrgico. O cirurgião faz a cirurgia, que melhora, e eles põem a laminina. Então, até onde eu sei, o desenho do estudo deles é esse. Agora, doutor, é a importância, né, da gente ter profissionais qualificados com perfil de pesquisador, né, com perfil também de experiência, de jornada consolidada na medicina, porque a internet hoje está posta e aí qualquer um hoje abre uma câmera e pode, né, trazer uma notícia dessa e vender isso como se fosse uma pomada milagrosa, né, como a gente já conversou aqui outras vezes, e que pode ser uma solução É, viável, é, né, e cabe a cientistas, pesquisadores, médicos, né, com o senhor, né, levar essa informação correta para as pessoas, né? como eu te falei, nós temos que ter, eu acho que todos nós, né, temos que ter um credo, né? Assim, eu respeito de cada um. Eu tenho um credo. Eu sou temente a Deus, eu tenho uma religião, fui criado numa família católica, eu sigo, que eu posso, claro, né, a- os preceitos. Então, na mesma coisa a medicina, ou qualquer outra profissão, não? Você acho que você tem que seguir um credo, né? E um dos credos da nossa profissão, que eu acho que mais importante é primo non nocere, né? Primeiro, não faça mal. Já está ajudando muito. Então, é um dos preceitos que a gente tem, né? Que a gente não pode, eu, principalmente cirurgião, né? Não pode esquecer disso, né? E o outro preceito que eu acho que a gente tem que ter, assim, sempre com a gente, é dissociar o ganho financeiro do tratamento. Eu acho que isso é o mais difícil, Davi. Por quê? O mundo é mercantilista, o mundo é dinheiro. E, caramba, ele pressiona você a fazer tratamentos, aderir a tratamentos que acabam enviesando a coisa. Então, só voltando para das primeiras coisas, que o professor Raul puxou minha orelha, de vez em quando ele puxa. Minha orelha foi porque eu falei para ele assim: ah, não, eu falei para o paciente, o que que você falou para o paciente? Uma das primeiras que a gente começou a tratar. Aí eu falei: olha, eu disse que a gente não podia prometer resultado para ela, mas que não, o tratamento é isento de efeito colateral. Ele: "Ah, você fez muito mal." Aí eu, mas por quê? Você não pode prometer uma coisa que a gente não sabe ainda. Cada pessoa é uma pessoa. E se ela tiver efeito Se colateral? for aquele 1%, né, que Então, eu penso que tem que ter muita cautela hoje nesse mundo, assim, sabe? Porque, caramba, primo non nocere, né? Você acha? Perfeito. Agora a gente precisa, a gente pouco ouve falar ainda nas faculdades de medicina, nos congressos em nanotecnologia. A gente precisa falar mais, né, É, porque já é uma realidade, é, né, as coisas estão acontecendo e as pessoas, principalmente da área da saúde, precisam estar atualizadas. é, Ninguém precisa ser expert no claro, assunto, claro, claro. mas saber que tem uma nova ferramenta É, para utilizar. de fato é pouco divulgado ainda, mas aqui no Brasil. Mas, Isso. por exemplo, já dei palestra virtual num congresso de química que estava ocorrendo em Dubai. Porque eles pediram para o professor a palestra. Não, olha, eu vou pedir para o meu pós-graduando dar. Edmundo, pode fazer sala? Posso. Então, é virtual, tudo. Quer dizer, lá no o congresso de química, olha só, não era nem de medicina.
Então, a gente no Brasil, às vezes, nós estamos vivendo um período, eu acho que está sugando muito a nossa atenção, né? O problema político, de polarização, eu contra você, você contra mim, e a gente está esquecendo de olhar o bom da vida, né? O que tem por aí, que está acontecendo, tal E de do que bom, né? realmente importa, né? E que importa, exatamente. Então, a gente tem que ter, assim, a gente tem que despertar, né, para essas coisas que estão rolando aí no mundo, né, que são boas, né? São coisas boas. Doutor Davi, está chegando já na reta final do nosso Falei muito, né? episódio. Hoje. Não, mas o que o senhor falou, né, é fantástico. Eu confesso que não tinha conhecimento sobre isso. Não tinha, né, nenhum por cento, nem o nano, uma nanopartícula desse conhecimento. Mas a gente estava conversando antes nos bastidores, né, que na sua missão como médico, e o senhor falou agora, né, que você tem as suas crenças, né, seu credo, né, e que tem coisas que a gente não explica nessa vida, Ah, sim. né, É, que acontecem, né? E o senhor contou uma história, né, de um paciente que ah, lhe marcou profissionalmente e que foi uma história, né, doutor Davi, que interessante. realmente só Deus Sim. fazendo as suas mudanças na vida para acontecer, né? Olha, essa história ela marcou muito a minha vida, como outras também. Eu tive outras, claro, não é só milagres que eu testemunhei mesmo, né? Mas esse foi o mais marcante de todos, porque ele envolveu uma coisa, ah, é o tempo, né? Eu ia pela primeira vez, nunca fui a Nova York. Depois eu ia para Nova York apresentar um trabalhinho no Congresso americano, me inscrevi com um ano de antecedência, paguei passagem, hotel, tudo. E a véspera de eu embarcar para São Paulo, para pegar o voo, eu tinha uma amizade boa com um porteiro lá do hospital, né? Eu sempre falava bem com ele, conversava algumas coisas. Ele me foi no carro com lágrimas nos olhos, falou: "Doutor, olha, meu filho está internado lá no hospital que o senhor trabalha, o senhor precisa operar ele, não sei o quê". Eu: "Quem é seu filho?" Ele falou: "Não me diga, seu filho, puxa vida, um tumor cerebral grave, tudo". Eu: "Puxa, passei visita nele ontem até, mas não sabia que era seu filho". Então: "Pois é, doutor, a gente está rezando para o senhor operar ele, então". Eu falei: "Olha, não vou, lamento, mas eu estou embarcando agora de madrugada". Aí ele: "Doutor, a gente está rezando tanto a semana toda para lhe encontrar". Eu esperei, porque era quinta-feira que eu ficava no plantão lá e falava com ele. Aí eu falei: "Olha, eu lamento, mas eu vou fazer assim, eu vou ligar para o médico que vai operar e recomendar que ele faça o melhor, tudo". E assim fiz, né. E ele: "Puxa, doutor", me agradeceu e tal, né. "Que pena e tal". E eu fui, né, fui para casa e tal, 2 horas da manhã embarquei, dormindo, 5 horas da manhã o piloto falou: "Senhores passageiros, o aeroporto de Guarulhos está fechado". Fazia anos que eu fazia esse trecho, nunca vi isso, eu pensei logo no paciente. Aí o meu voo foi desviado lá para Ribeirão Preto, ficamos esperando, o voo saía para Nova Iorque de São Paulo saía 10 da manhã. 10 horas eu estava lá em Ribeirão Preto, pronto, perdi o voo. Tentar embarcar no outro, né? Mas só lembrava do paciente e do pai dele. Aí chegamos em São Paulo, fui lá na companhia aérea, o pai falou: "Olha, não tem voo para hoje, não tem voo para amanhã, nem para depois de amanhã". Pois então me põe de volta para Belém que eu vou operar o rapaz lá, não é? Falei assim, né? Voltei para Belém na mesma noite, assim, era de manhã, voltei à noite, aí era uma sexta, e aí eu falei: "Olha, na segunda eu opero ele". Aí eu fui na segunda, coloquei cirurgias grandes a gente coloca de manhã, porque pode, e foi uma das cirurgias mais complexas que eu uma das lutas mais complexas, assim, difíceis. Apesar de ser um tumor, nossa rotina de vida ser operar esse tipo de tumor, mas, houve momentos ali que eu achei: "Puxa, Deus, tu me fizeste voltar para esse rapaz morrer na minha mão", sabe, no meio da cirurgia, problemas complicadíssimos ali acontecendo, que não que nós não tínhamos, o anestesista nem eu tínhamos nem explicação e nem poder de resolver.
tentávamos disso, daquilo, enfim, consegui completar a cirurgia, mas ele saiu num estado péssimo, né. E eu conversei saí, conversei com os pais, foram 12 horas de cirurgia, e eles já estavam angustiados também, né, já era noite quase. Aí falei: "Olha, realmente nós fizemos todo o possível e é melhor a gente não ter muita esperança, porque realmente o estado dele é muito grave". E o garoto tinha 15 anos, né? 15 anos. Aí, então, doutor, a gente sabe, está na mão de Deus. O importante é que a gente sabe que o senhor fez seu melhor, Paraná. Se for para Deus levar, ele leva. Eles estavam mais assim, né? Nessa hora. Aí fui para casa, tomei um banho. Aí eu lembro bem que eu sempre leio alguma coisa antes de dormir. Pô, não conseguia dormir. Estava assim, aquele. Agitado, né? Né? Normalmente, uma cirurgia dessa, eu chego e durmo até. É. Minha esposa até reclama que eu estou roncando muito. Mas nessa eu não consegui. Deu 1 hora da manhã, eu falei, não, vou lá para o hospital. Opa, fui lá no hospital, esse menino já tinha se estubado e estava pedindo comida. Caramba. Pálido, porque ele perdeu muito sangue. Estava pálido, assim. Ele é um moreno, sim, mas estava pálido, amarelo, assim. Queixão de tontura e tal. Mas queria comer. E olha, esse foi um dos momentos da minha vida que eu vi que, a partir daí, eu passei a falar assim: olha, eu nunca curei ninguém. Eu só faço tratar. Agora existe algo a mais que se encarrega de completar, vamos chamar assim. Eu faço a parte humana aqui, mas tem alguma coisa a mais, né? Bravo. Que história E fantástica. nunca mais fui para Nova York. Não conheço. Recebe mais a oportunidade. E o garoto vive a mensagem. Manda mensagem, né? Meu amigo das redes sociais. Legal. Muito bacana. Parabéns, doutor. Poxa, Parabéns, obrigado. porque é uma oportunidade de você ter marcado uma vida, Ah, né? Com a sua missão. o Davi sabe, né? Às vezes, na verdade, nós é que somos sortudos, né? Porque os pacientes que nós temos oportunidade de tratar nos ensinam, nos ajudam a ser melhor, né? Bacana isso, né? Podemos encerrar, doutor? Não queria, mas podemos, né? Próximo, né? Tem que fazer a parte História não falta, né? trazendo as novidades, né, das Mas pesquisas história não falta. não, sem dúvida. Bom, doutor Edmundo, obrigado Eu que agradeço. pela sua presença aqui, Poxa, foi fantástica, satisfação toda. transformadora, né, e Obrigado. encerrou brilhantemente, né, com uma Ah, história, né, trazendo a sua missão. Doutor Davi, mais uma vez, obrigado pela legal. sua parceria aqui. E a você, se você gostou desse episódio, curta, né, ative as notificações, siga nosso canal, deixe seu comentário e a gente se encontra na próxima. Tchau, até mais. Obrigado. Bem-vindos ao Média Autorium Podcast.